Gente, boa noite. Eu vou seguir o que a nossa amiga Cristina Gal nos falou, cantar um pouco. Eu separei uma música para vocês, não sei se vocês conhecem, mas é uma música que a gente está acostumado a usar lá no Albergue, né? E que ela vai dar graças a Deus. É uma música bem bonitinha, que eu acho que todos vão gostar. E vamos pensar nela, vamos escutá-la. Não essa. Essa é uma música oriental. Desculpa. É que eu cuido das músicas. Então vamos escutar a letra dela. Quem souber pode cantar junto. Ai, Oxalá, obrigado, meu Pai, que bom. As voltas do seu abraço são laços de luz e som. Pai, Oxalá, eu sei que estás em mim, nas dores da ilusão, na força do não e o sim. Peço agora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Meu Pai, Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder não há. Me cura, me dá da tua mão. Peço agora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Meu Pai, Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder não há. Me cura, me dá tua mão. Essa música ela pede bênçãos para todos da família, né? Isso que é muito bom sempre, né? Quando a gente estiver rezando, quando a gente estiver mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente sempre coloque todos que estão à nossa volta. Porque não é só a gente que precisa, né? São todos nós. Principalmente a nossa família, que é a nossa... são as principais pessoas que impulsionam o nosso crescimento. Né? A nossa família está ligada da maioria das vezes, é aquilo que a gente precisa aprender, né? Absorver ao longo da nossa caminhada. Hoje eu trouxe um assunto, que foi até uma palestra que eu fiz em janeiro lá na casa, que vai falar sobre perispírito e obsessão. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre perispírito? Acredito que sim, né? E obsessão também, né? São duas coisas que têm a sua ligação, né, direta, né? E vamos explicar um pouquinho sobre o que é, rapidamente, sobre o que é o perispírito. Né? Nós somos compostos pela energia, espírito, né, que está acima de qualquer coisa. Né? Nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e
que nós temos o nosso corpo físico. Olhando assim uma imagem, né, uma imagem até bonitinha, mostra um corpo de fogo, né, de energia, é bem interessante, né, a gente acha que é muito simples, né, mas para até chegar ao nosso corpo físico, nós temos toda uma organização muito complexa e com várias ramificações, né, que deveriam ser estudadas com mais propriedade. O perispírito é um envoltório sutil que possibilita a interação com os meios espiritual e físico. É um modelo organizador primordial. Possui, além das matrizes dos órgãos biológicos, um sistema de vórtices energéticos responsáveis pela transformação, filtração, distribuição, canalização das energias cósmicas e eletromagnéticas. Onde palavra grande, né? Onde palavrão, né? Enquanto encarnado, é um fator de equilíbrio vital que proporciona a coesão molecular e a manutenção da forma do mundo físico. Por que eu estou abordando essa questão do perispírito? Porque tudo até acho interessante que na mensagem, né, não esqueci muito como é que é o nome desse livro? Do Bacelli. Isso. Ele falou de algumas questões que influenciam de certa forma nessa energia, né, que movimenta a questão da obsessão. Vigiar e orar. Exatamente. A incrível máquina humana, com todo o seu maquinário de manutenção da vida corpórea, não é tão simples como a gente pensa. Não somos somente formados por órgãos, sangue e ossos. Para essa incrível máquina funcionar, é necessário que outras 6 matérias sutis sejam aglomeradas e fixadas no envoltório material, que é utilizado por todos os seres que habitam esta Terra. Isso eu vou passar rapidamente, porque é um assunto também muito complexo e que nesse momento não vale a pena a gente se aprofundar. Podemos perceber que no fluxo contínuo do desenvolvimento da sociedade, esses conhecimentos, embora muito antigos, se tornaram mais presentes para auxiliar no entendimento de diversas facetas, ainda obscuras pela falta de conhecimento e aceitação da real criação do envoltório carnal. Só para a gente ter mais ou menos uma noção, para ilustrar essas questões, né? Para chegarmos até o nosso corpo físico, isso que está aqui, isso que a gente pode tocar, nós precisamos dessa organização complexa, né, e gigante. Né? Nós temos o espírito, nós temos outros que é denominado como corpo, né? Mas são estágios, né, do nosso espírito até chegar aqui, ao corpo físico, ao perispírito, ao corpo etérico, que eu acho que vocês já ouviram falar também, que é o que cuida da manutenção energética entre perispírito e corpo físico, né? E pegando todas as informações daqui de cima. Como todos sabem, nós temos 7 chakras, que são os 7 pontos principais do nosso corpo, que ajudam na manutenção energética do nosso corpo físico. Por eles, nós recebemos as energias, tanto do plano espiritual como do ambiente, para a manutenção do nosso corpo. Por que falar dos chakras? Por que falar de todo esse assunto? Porque a obsessão, existem várias formas dela, vamos dizer assim, existem várias formas da gente captar essa energia, né? Numa energia negativa, né? E que muitas vezes acontece pelos nossos chakras devido a um desequilíbrio físico, né? Que causa uma desarmonia no local específico, e assim ali gera toda essa energia de atração. Agora chegando ao ponto, né, que é o ponto principal, que é a influência espiritual. Para que a gente entenda melhor um pouco. A todo momento somos influenciados espiritualmente, seja por espíritos bons ou ruins. O que recebemos como resposta dos nossos pensamentos é somente aquilo que semeamos em nossa casa mental e emocional. Ou seja, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, ele se transforma em energia. E essa energia, ela atrai outras energias afim, né? Por mais que não possam ser vistos aos olhos, eles estão entre nós e nós entre eles. Assim como a física, as leis espirituais são embasadas nas leis da ação, atração e reação. Cada um de nós tem um princípio ativo da ação, que é o livre-arbítrio. E seus resultados são de total responsabilidade de quem agiu.
existem, né, momentos, né, de que nós estamos sendo influenciados por energias negativas e que eu já escutei muito. Muitas pessoas chegam até a gente falando, nossa, é culpa do obsessor. Semana passada eu tive um caso bem complicado que é sobre isso, né, é culpa do obsessor. Eu não vou expor a pessoa em nenhum assunto porque é um assunto muito delicado. Mas a vida dela está uma zona e ela estava procurando alguma coisa para justificar a zona da vida dela, das próprias ações dela, e botou a culpa no pobre obsessor, né? No pobre espírito que está ali, de certa forma, né, usando a energia dela e atraído por ela mesma. O que é a obsessão? A obsessão é praticada por espíritos inferiores. E, portanto, esses espíritos, dependendo do grau de envolvimento com a vítima, podem levar a distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Em casos mais graves, a obsessão é a enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muitos mais dependem do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. A influência pode ser do mais simples grau, entretanto, quando permitida, transforma-se em vínculo mental num círculo vicioso, no qual ideias extravagantes são alimentadas, trazendo consequências drásticas para o obsediado. Por mais que esse texto seja um pouco mais profundo, né, dizendo de uma relação mais profunda entre obsediado e pessoa, né, encarnada, né, pode ser levado, uma obsessão pode levar uma pessoa a um estado psíquico doentio, né, através da influência espiritual. Nós vamos estudar agora um pouquinho mais, se bem que tem mais um pouquinho. A esmagadora maioria, grande causa dos processos enfermiços de ordem psíquica que caracterizam a paisagem triste do nosso mundo íntimo, encontra seu diagnóstico nos casos de intercâmbio doentio entre encarnados e desencarnados. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Chico Xavier. Muitas vezes a gente se pega pegando pelos excessos, né? Um dos principais, que eu acho que uma das obsessões mais severas é aquela pelo sexo, que eu acho, né, na minha opinião, é a do sexo, porque ela leva a pessoa a um desequilíbrio muito emocional, né, e físico muito grande, né, e leva a outras questões, né, que levam o corpo, né, a pessoa a emitir energias para o seu corpo físico, que não são positivas para a sua caminhada espiritual. Nós temos dois tipos de causas da obsessão, que são as kármicas e as atuais, ou seja, aquelas que já vêm com a gente e aquelas que adquirimos ao longo do nosso percurso, na nossa caminhada. As kármicas, quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. As atuais são os hábitos menos dignos, funcionam quais entidades vivas, oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Em outras palavras, a invigilância que leva às atitudes irreverentes, maledicentes, hipócritas, egoístas, desonestas, agressivas e até espoliadoras de vidas e bens, acaba comprometendo a própria harmonia mental, abrindo brechas no perispírito que seguidamente podem comparecer como canais propícios às mais sérias obsessões. Gente, as causas atuais, as causas kármicas, são processos que ao longo do tempo a gente consegue até administrar, no caso, numa casa espírita, ou então procurando qualquer religião. Agora, as atuais são as que mais nos perturbam. Acho que foi o Divaldo, numa palestra que eu estava assistindo, ele falou, a gente não se dá conta de como estamos, como é que é aquilo que a gente não vê, né, o nosso espaço. A gente não se dá conta quantos espíritos estão à nossa volta, né? É como se a gente estivesse cotoveladas uns nos outros,
né? Então, imagina, se eu tenho um pensamento negativo, se eu tenho um pensamento de vingança contra uma pessoa, contra vamos falar de causas mais naturais, de um ex-namorado, ou ex-namorada, ex-marido ou ex-mulher, né? Quando tem uma vida conjugal por mais tempo, né? Com os pais, a gente encontra muitas pessoas mais jovens tendo problemas sérios com os pais porque não acreditam, não escutam, né? Então eles acabam gerando sentimentos ruins, né? E todos esses sentimentos, todas essas ações, eles vão atrair alguma coisa. Às vezes é pelo vizinho. O vizinho está ali chato, estacionou o carro na nossa porta. Eu passo isso todos os dias. Meu vizinho passa bem no meu portão. Não tem problema, mas as pessoas que convivem comigo ficam com problema com aquilo. E aquilo vai alimentando sentimentos, que chega um momento que você não se dá conta de como aquilo está. Aí você vai passar pelo vizinho na rua e vai querer dar uma rasteira nele. Mas são atitudes corriqueiras do dia a dia que nos levam a alimentar possíveis energias que nos levariam a processos obsessivos, ou então até mesmo de ser acompanhado por energias que não seriam nada agradáveis para a gente. Então, o que move os obsessores? Né? Os principais é vingança, desejo de fazer o mal, ódio e inveja do bem, fraqueza moral, orgulho de falso saber. Isso são os principais. Agora nós temos os vícios, que eu diria que também é um dos principais, né? Ideias negativas, medo, egoísmo, desregramentos sexuais, ciúme, irritação, revolta, ociosidade, depressão e orgulho. Todos nós nos identificamos nessas atitudes, né? Somos humanos, então vamos senti-las, né? Mas não vamos refletir sobre elas. Se nós temos um vício, seja ele de qualquer espécie for, né? Nós temos um vício, vamos ver se realmente aquele vício, se um vício não está fazendo bem a mim, né? Então, vamos ver o quanto aquilo está me prejudicando. Por quê? Os vícios, quando nós vamos ver mais para frente uma imagem, olha quanto texto para eu ler para vocês. Nós vamos ver nessa imagem, por exemplo, com a bebida, com o álcool. A gente vai ali em um barzinho, toma a primeira cerveja, toma a segunda, toma a terceira, toma a quarta, toma a quinta. No dia seguinte, a minha boca secou de novo. Eu vou no barzinho de novo, tomo a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E assim vai, cada dia vai aumentando. Essa força, esse desejo, toda essa vontade, ela vai sendo alimentada por mim, porque por algum motivo eu estou precisando daquela fuga, né? E isso vai se tornando um vício cada hora mais profundo, e isso acaba atraindo energias não muito agradáveis para mim. Ou seja, o vício ele se tornou algo doentio, a ponto de que eu não consigo mais sair dele, né? Devido a todo esse estímulo, né? A classificação da obsessão pode acontecer da seguinte forma: desencarnado para encarnado, que é uma das mais comuns, encarnado para encarnado. Aqui são aquelas famosas pessoas que falam, quando você chega perto, fala, nossa, parece que eu fiquei sem energia, né? Aquela pessoa parece que me sugou tudo, né? Não vamos caracterizar como uma obsessão, mas sim como algo que acaba retirando suas energias, né? Como se fosse um vampirismo, né? Mas mesmo que a pessoa não tenha essa intenção, né? Às vezes é uma coisa da pessoa mesmo, né? Cabe a nós nos proteger, né? Energeticamente para que isso não aconteça mais. Encarnado para desencarnado, né? Isso acontece muito também, principalmente quando a gente guarda fulaninho desencarnou e eu tinha tanto ódio dele, mas tanto ódio dele que eu vou continuar tendo ódio dele até eu morrer. Então esse ódio que eu alimento todos os dias vai acabar causando danos a essa pessoa que desencarnou. De alguma forma vai, se ela também, lógico, der sintonia para ele, né? Desencarnado para desencarnado, isso acontece muito, a gente tem uma literatura absurda sobre os casos no plano espiritual, onde a gente observa esse cenário, onde temos desencarnados perseguindo desencarnados, né? Muitas vezes eles estão ali só na espreita esperando aquela pessoa morrer para ir lá e eu vou te pegar.
vou te aprisionar e agora você vai ser meu escravo. E temos uma que todos nós temos, que para mim seria talvez a principal, a auto-obsessão. Essa auto-obsessão, ela nos leva a todos os outros casos de obsessão. Eu acho que é uma das mais severas. Mas vamos fragmentar, vamos falar um pouquinho de cada um. Encarnado para encarnado. Pessoas obsediando pessoas, existem em grande número, caracterizam pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Isso é de encarnado para encarnado. Quantos casos a gente já não viu, né? De um parente próximo, até mesmo com a gente, né? Quando a gente já passou por algum tipo de situação parecida com essa. Desencarnado para desencarnado. São espíritos que obsediam espíritos, desencarnados que dominam desencarnados. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. É aquilo que a gente estava falando sobre as perseguições. Encarnado para desencarnado. Expressões de amor egoísta e possível por parte dos que ainda estão na carne. Redundam em fixação mental daqueles que desencarnam, retendo-os as reminiscências terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficam na Terra, não permitindo alcançar o equilíbrio que carece. É exatamente aquilo que a gente falou. O desencarnado para encarnado, sendo a mais conhecida, caracteriza pelo domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. As causas são inúmeras, né? São várias. E a principal, a auto-obsessão. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores da moléstia fantasma. Vivem voltadas para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Gente, se alguém se identificou nisso, eu acredito que todos temos se identificado em algum sintoma desse. Calma, isso não é auto-obsessão, dependendo do grau, lógico. Né? Mas é porque a gente começa a avaliar as ações com a gente mesmo. Se eu sinto um amor incondicional por alguém que não seja pai e mãe, né? Que seja alguém que a gente queira estar ao nosso lado, do resto da vida, mas que esse amor deles está sustentado em questões dos ciúmes, essa pessoa não pode ir à rua, porque vira aquela coisa doentia. A pessoa não pode falar ao telefone, porque... Como que você está falando? Você ficou tanto tempo com essa pessoa, por quê? São essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, as pessoas nasceram livres. Se nós temos uma pessoa ao nosso lado, se aquela pessoa também compartilha do mesmo sentimento que nós, de harmonia, de querer construir uma vida juntos, a gente precisa pautar o nosso sentimento nessa harmonia, em uma coisa saudável e não doentia. Porque todas essas questões que a gente falou, mesmo falando exatamente só sobre a auto-obsessão, mas todas elas levam a obsessões piores. E os centros de tratamento psíquico estão lotados de pessoas que sofrem porque começaram desses sentimentos. São sentimentos muito quentes, né? Sentimentos muito profundos, né? De egoísmo, de ódio, né? E assim foram se tornando outros problemas. Aí a pessoa recorre à bebida,
a pessoa recorre a drogas, a pessoa recorre a vários outros tipos de entorpecentes para que aquele momento dele seja tranquilizado através dessa fuga, né? Então são coisas para a gente pensar. Inclusive pensar, como falando em vícios, pensar nos nossos vícios de hoje. Será que eles estão pautados só em uma dependência química? Ou será que tem toda uma questão emocional, psicológica que a gente precisa trabalhar? Então, são coisas para a gente pensar. Os graus de obsessão, da obsessão. Nós temos o simples, pode se instalar ideia fixa, que conduz o intercâmbio mental com outros espíritos afins. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsediado, que somam as angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Como o nome já disse, é simples. É simples. Se a gente está ali, com aquele probleminha, aquilo nos incomoda tanto, a gente fala, Deus, você é muito cruel comigo. Primeiro que você vai contra a sua própria fé. Deus, você está me castigando, né? Então você já está abrindo aquela portinha. E assim vai. Fala, o que eu fiz a Deus? E aquela angústia vai nos consumindo, que nos leva à obsessão. A fascinação. A fascinação tem consequências mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsediado. À medida que o campo mental da vítima cede a área, esta assimila não apenas a intuição telepática, mas também atitudes e formas de ser do seu hóspede. Tem um livro muito interessante que vai falar exatamente sobre essa questão. O nome é Ala 18. Ele vai contar sobre um jornalista, acho que é jornalista, que ele de repente ele já estava passando alguns problemas. Ele é uma pessoa normal. Ele tinha alguns problemas de vidas passadas, na verdade era dessa vida mesmo, de um caso que ele ajudou a documentar, enfim, que não foram com a cara dele, né? E simplesmente começaram a brincar com ele. Ele começou nesse processo simples de desmotivação, de sem vontade para nada e tudo mais, e até chegar no fascinação. Ele começou a ter visões, ele começou a ver coisas que não existiam, né? São até, eles descrevem uma coisa muito bruta, muito feia, né? Não vale a pena entrar. E ele chegou a levá-lo a uma casa de tratamento psiquiátrico, né? E lá ele ficou. Só que o psiquiatra, né, o chefe, ele não era uma pessoa muito de bem, visava só o dinheiro. Então ele começou a trabalhar toda essa questão de aumentar a psicopatia, né, o problema psicológico dele. E assim ele foi cada dia mais piorando, porque ele não tinha condições psicológicas de mudar o seu campo mental, aquilo que pensava, né? Então, acontece, as casas de tratamento psiquiátrico, todas elas apresentam vários casos desse tipo. E o subjugação, que a gente também está acostumado a ver muitos em filmes de exorcismo disso, exorcismo daquilo, é quando é a constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e a faz agir a seu grado. É também chamada de possessão, uma vez que há o domínio mais severo do obsessor sobre o obsediado. Se na obsessão o desencarnado age extremamente com o auxílio do seu perispírito, na possessão ele se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. É possessão, é simplesmente aquele espírito obsessor entrou no nosso corpo e ele vai agir por nós mesmos. Isso, não estamos dizendo que todos nós, se cometermos esses problemas que estão aqui na simples, vamos chegar aqui. Mas se a gente permitir, podemos chegar, né? Então, principalmente as pessoas que estão buscando, né, o auxílio, buscando a casa espírita, buscando a igreja, buscando, seja lá qual for a religião, mas buscando algo que possa melhorá-la como pessoa, né? E assim modificar as coisas que acontecem em sua vida, né? A imagem que eu mostrei, né? Aqui tem uma imagem de uma pessoa sendo obsediada por um espírito que está ali simplesmente sugando as energias, né? Todo aquele bafo, aquele cheiro, aquela vontade, né? do ser que está sendo obsediado, né? E também está sendo observado, que a todo momento somos observados, tanto por espíritos
irmãos menos esclarecidos como aqueles mais esclarecidos. Temos aqueles que eles já estão obsediados. Engraçado que mostra uma visão obscura, né, de uma pessoa que realmente parece ser muito má, né? Então ela está ali atraindo energias bem perversas, bem ruins. Temos uma que pode levar a pessoa a ter esse tipo de problema, que é o suicídio. Quando temos uma obsessão onde a pessoa está passando por todos aqueles problemas que a gente falou, né, e ela começa a dar passagem para esse espírito, aceita essas sugestões, eles ficam ali falando na sua cabeça. Vamos dizer, parei de comer carne vermelha. Né? Vai ter alguém falando aqui, coma carne vermelha, é gostoso, é bom, tem aquele sanguinho, tem aquela adrenalina, come, o bichinho foi feito para morrer. Então isso é dessa forma que é alimentado, assim como a bebida. No livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele fala muito desses casos, da bebida, né, do obsessor falando para o seu obsediado, sua garganta está seca, beba, e assim o obsediado sente a sede. Naquele momento pega o seu copo. Por que ele pegou o copo e bebeu? Porque a mente dele estava permitindo aquele tipo de energia, né, aquele tipo de influência. Então esse é um dos casos que quando chega a esse ponto, realmente quem quiser estudar um pouco mais, leia o livro da Ivone Pereira, não é isso? Que é Memórias de um Suicida, que ele vai relatar alguns casos de pessoas que se suicidaram, e realmente é o maior crime que cometemos, a nossa casa material. Não podemos tirar a vida do nosso próximo, e nem muito menos a nossa mesma. Né? Então, aqui uma imagem que levando uma pessoa à loucura, né? E são coisas que a gente precisa observar. Nem sempre o corpo aparentemente sadio é a habitação de um Espírito Santo. Nem sempre aquela pessoa que a gente vê, nossa, bonita, sorridente, né? com os olhos bem abertos, uma pessoa bem sucedida, parece que não tem problemas na família. Vamos parar para observar um pouquinho o que ela pensa. Está passando ali na caixinha mental dela. Por esse motivo, cabe ressaltar que para qualquer tratamento que seja feito é necessário a reforma dos padrões de conduta, tendo em vista a íntima relação existente entre a vida moral e o equilíbrio do espírito. Por que eu citei esse caso da semana passada? Porque é uma pessoa que ela não quer mudar os padrões de conduta dela. É uma pessoa que foi apresentada àquele que estava ao lado dela. Deixa eu até ver se não está aqui, né, gente? Desculpa. Foi apresentada ao caso dela e ela não quer se modificar. A vida dela realmente está muito ruim, né? É difícil de buscar, né, algo para modificar, mas as pessoas elas precisam ter mais fé em si mesmo, porque somente a fé ela pode modificar o ambiente que estamos, né? Toda a nossa organização. Tendo em vista a íntima relação existente entre a vida moral e o equilíbrio do espírito. Cada pensamento e cada ação imprime nos nossos corpos espirituais registros de todos os atos cometidos. O corpo carnal não é somente o aglomerado de vidas pregressas, e sim as ações do presente. Isso também a gente observa nos casos de pessoas que chegam até nós e falam: mas isso é coisa de vida passada. Não, é coisa de vida agora. Vamos esquecer, deixa o passado lá, vamos resolver hoje. Porque o passado, ele deixou no nosso corpo todos os registros que a gente precisava. Muitas vezes a gente também julga a Deus, julga a lei superior. Por que eu nasci assim, com problemas? Por que eu nasci cego? Por que eu nasci mudo? Por que eu nasci surdo? Por que eu nasci sem uma perna? Por que eu nasci anão? São diversos os problemas de reencarnação. Agora vamos fazer do agora a modificação do nosso passado. Esse meu corpo, graças a Deus, perfeito. Né? Graças a Deus, nessa existência eu estou perfeito. Não sei qual foi a outra. Né? Vou fazer do hoje algo que eu possa melhorar e crescer como pessoa. Né? Trabalhar essa questão da moral, do equilíbrio do espírito.
que se eu sou uma pessoa equilibrada, eu consigo chegar a todas essas, ao que eu realmente me destinei a fazer. Então isso é um dos casos também de, só para ilustrar essa questão de quando recebemos influências, né, espirituais negativas que nos levam a isso. Então vamos tapar os nossos olhos, nossos ouvidos para elas e trabalhar para que elas não nos perturbem mais. Qualquer estado de desarmonia interior abre campo para energias desequilibradas. A aura reflete intensamente os conteúdos emocionais, causando perda sensível de fluido vital, que é a nossa energia vital. Quanto mais perdemos, e assim os processos acontecem, a gente acaba ficando mais desestimulado ainda e acaba dando mais, fica mais passivo a ter problemas de obsessão. Em um momento de desequilíbrio emocional, é muito fácil sintonizar-se com forças ocultas da vida e assim agravar sensações como desespero, angústia ou solidão. É preciso buscar vigorosamente a conexão com o alto. Ao primeiro indício de instabilidade das emoções, aprendendo a reconhecê-las e vivenciá-las com a máxima serenidade. A gente precisa botar isso na nossa vida. Acordou de manhã, sentiu que acordei meio desanimado, o que está acontecendo? Dá um sorriso. Abre a janela. Aqui na região a gente pode, né? Abrir a janela e olhar para uma planta, olhar para o céu. Mesmo o céu com muita chuva, sabemos dos problemas que a chuva pode nos trazer, mas olhar que é a beleza. É aquilo que nos foi dado de graça, para que a gente possa usar como auxílio da nossa vida, para modificar aquilo que nosso momento. Né? A educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. E tem aqueles livros, né, de vamos atrair coisas boas para a nossa vida. Vamos botar a lista na nossa geladeira de coisas que a gente tem que repetir todos os dias. Eu sou feliz, eu tenho uma família com saúde, eu tenho um relacionamento com o meu cônjuge harmonizado, eu quero para a minha vida somente paz, alegria, harmonia, e assim a gente consegue construir um exercício diário de autotransformação do seu atual momento psíquico e emocional. O conhecimento de si mesmo muito favorece a prevenção de obsessão simples ou severa. Basta lembrar que as nossas companhias espirituais são aquelas atraídas a todo instante pela natureza íntima de nossos pensamentos. Assim podemos ser homens e mulheres trabalhadores dignos e honestos, pais e mães de família, mas em determinados setores da vida mental, alimentar certos pensamentos que atraem para o nosso campo psíquico com vivas que nutrem e mantêm desejos e fantasias em consonância conosco. Exatamente isso. Vamos refletir. Quem gosta de praticar meditação, quem gosta de ficar quieto no quarto escuro, bota uma música tranquila, vamos olhar lá para dentro. Será que tem alguma coisa dentro de mim que pode estar possibilitando a todos esses casos que a gente falou agora? Que pode estar me levando à melancolia, me levando à tristeza, me levando à desarmonia emocional? Vamos buscar, vamos prestar atenção nele. O que eu preciso trabalhar para isso? Então são as questões que a gente precisa trabalhar todos os dias. Na magnífica obra do nosso Pai, somos capazes de criar e recriar nossa realidade, tanto na forma mental como na espiritual. Não existe domínio mental por um obsessor, e sim permissão de ser obsediado. O obsessor não entra na nossa vida, a influência não entra na nossa vida se a gente não quiser. Ela só entra se a gente abrir a porta. Igual tem aquela pintura de Jesus Cristo batendo em uma porta, quem tem a chave é quem está do lado de dentro, quem tem a maçaneta, né? E sim permissão de ser obsediado. Uma mente equilibrada e voltada para os princípios do bem maior consegue transformar sua egrégora, a energia, né, da sua casa, em algo melhor. Basta querer que o poder se torne real. E sabe qual é o melhor caminho para se livrar disso tudo? O maior psicólogo do nosso planeta, Jesus. Enquanto não buscarmos um pouco dos ensinamentos que ele deu, vamos para uma visão um pouco mais científica. Se a gente parar e ler
todo o caminho, tudo que ele fez, tudo que ele falou, vamos ver que temos o maior psicólogo. Não estamos falando de religião, doutrina, nada. Estamos falando do psicólogo, da parte científica. Ele tem todas as respostas. Ele consegue curar quem está doente. Ele conseguiu. Ainda consegue curar quem está doente. Ele consegue transformar vidas. Ele consegue fazer milagres. Nós também conseguimos, se a gente modificar a nossa vida. Então, ele é o caminho. Ele é o único caminho. Nós vamos passar por encarnação, encarnação, encarnação. Vamos continuar encarnando, desencarnando. E vamos continuar nessa busca por algo que é superior a gente, a essa lei universal. E para a gente terminar, esses foram os livros que eu usei, que é Além da Matéria, do Robson Pinheiro, Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, Duplo Etérico, Correlações Espírito-Matéria e o livro Perispírito, indicado pela Rose, que eu adquiri uma semana depois que ela me mostrou, né, que é incrível. E lógico que também os livros da doutrina. Agora, para a gente terminar, por mais que seja algo esotérico, né, é para a gente, vamos escutar profundamente isso. Nós vamos trabalhar agora o Eu Sou Deus em Ação. Essa questão, todos nós temos a fagulha de Deus. Todos nós temos o princípio ativo da vida, que é aquilo que compõe o universo, aquilo que formou o universo. Então, vamos fechar os nossos olhos e escutar. Eu sou Deus em ação, estabelece a ordem divina. Através do meu poder pessoal, eu ordeno ao meu subconsciente que desfaça e dissolva agora todos os desequilíbrios que possam ter sido instalados em meus corpos físico, etéreo, emocional, mental e espiritual. Retornarão ao pó de onde vieram, pois eu sou Deus em ação e meus corpos são perfeitos. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva e desfaça agora todos os desequilíbrios instalados na minha realidade, pois eu sou Deus em ação e minha realidade é perfeita. Desequilíbrios são ilusões criadas pelo meu ego e determino agora que meu ego não tenha poder nenhum sobre meu ser. Determino agora a minha mente subconsciente que restabeleça imediatamente a ordem divina, obedecendo aos comandos do Eu Sou Deus em Ação. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas células, moléculas e elétrons. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus ossos, músculos e no alinhamento dos meus corpos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas veias e artérias, no meu sangue e no fluxo sanguíneo, no funcionamento do meu coração, assim como de todos os meus órgãos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em todo o meu metabolismo físico, reorganizando hormônios, colesterol, triglicérides, líquidos e substâncias. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus pensamentos, emoções, atos e palavras, colocando-me sempre na ação correta, pensamento correto e emoção correta. Ordeno que se restabeleça a ordem divina na minha realidade, reorganizando minha prosperidade, minha família, minhas relações, meu trabalho e minha profissão. A energia do Eu Sou Deus em Ação flui por todos os meus corpos agora, por todos os cantos e espaços do meu ser. Sei que minha mente subconsciente obedece prontamente às minhas ordens, pois eu sou Deus em ação e aceito que assim seja. Eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, aqui, agora e sempre, em todos os níveis, tempos e dimensões. Amém, amém, amém e amém.
interessante esse vídeo, né? essa oração, né? Porque ela fala de toda a formação do nosso corpo físico e como ela é administrada, né? Somos nós que nutrimos o nosso corpo. Nós recebemos a energia e nós nutrimos ele com essa energia. O que nós vamos fazer com essa energia? Será que a gente vai cultivar para que ela cresça? Cultivar o Deus que existe dentro de nós? Esses são casos que a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa vida. Nada na nossa vida acontece por acaso e nada acontece sem ter fundamento. E mais uma coisa, que a gente pare de culpar o outro. Que a gente olhe para a gente e perceba o nosso erro. Muitas vezes ele está ligado a gente. A quando falamos mal de uma pessoa, e aquilo gera vários outros problemas. Sempre tem algo ligado a gente. A gente não é santo. Vamos tirar essa carapuça de santo e falar, eu errei. Agora o que eu preciso para melhorar? Esse é o processo que leva àquilo tudo que a gente falou. Eu errei. Minha vida está ruim porque eu permiti que isso tudo acontecesse, porque eu permiti toda essa influência. Então o que eu preciso fazer para melhorar? Preciso modificar. Então vamos buscar. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Que a gente busque se modificar. E parar de culpar Deus, parar de culpar os membros da nossa família, por terem respondido a uma ação nossa. E até mesmo os pobres coitados dos obsessores, que estão aqui só se alimentando das nossas falhas. Deixar eles para lá, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido bem